Shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus toque tua vida, te abrace neste momento, seja algo muito nítido à luz das suas percepções. Hoje eu quero falar com você sobre a limpeza, uma faxina interior. Falar um pouquinho sobre espiritualidade. Eu gostaria que você ficasse aqui, sabe por quê? Porque talvez você já tenha sentido que por mais que você tente, a sua vida parece uma bagunça, não é verdade? Como se cada área da sua vida estivesse fora do controle e muitas vezes surge aquela pergunta chata, né? Onde é que está a paz que tanto a gente tem buscado? Onde está a paz que tanto você busca? Então hoje eu quero falar com você sobre algo que ninguém gosta, na verdade, de tocar neste assunto. E por mais que isto pareça mais tranquilo, é extremamente fundamental você parar um pouquinho, pelo menos 1 minuto na sua vida, para pensar naquilo que eu estou te falando hoje. Como a sua vida espiritual reflete na sua organização. Sabe, a sua ordem interior, o seu mundo interior, o mundo das suas emoções, o mundo dos seus sentimentos, o mundo dos seus valores, da sua ética, das suas crenças. Eles estão entrelaçados, não dá para separar. Não existe um lado A e um lado B da vida. O que existe é esta somatória de todas as coisas. Então preste bem atenção. A sua ordem interior, o seu coração, o estado da sua mente, o estado das suas emoções tem todo o poder de mudar o seu mundo ao seu redor, quer seja para o bem ou para o caos. Então imagine como se a sua vida fosse uma casa. E se esta casa, sendo o seu coração, ele está ali, sabe, em desordem. Imagine que isso vai acontecer. Na verdade, isso vai aparecer no seu jeito de viver, no seu modo de vida, nas suas relações com as pessoas com que você conversa, toca. Então, se você se sente sobrecarregado, ansioso, como se estivesse sempre correndo atrás, vivendo as mesmas experiências repetitivamente, talvez seja a hora de você parar um pouquinho, prestar atenção no que eu vou te dizer agora sobre o que significa esta faxina espiritual. E juntos nós vamos descobrir como poder transformar este caos em ordem e trazer de novo o equilíbrio para tudo aquilo que está ao seu redor. Afinal, uma das coisas que chamam muito a atenção é que o texto das Sagradas Escrituras, que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos afirma dizendo que tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque depende dele toda a saída de sua vida. Então, se você busca paz, se você quer uma orientação espiritual, fique aqui comigo e vamos aí entender como Deus pode te ajudar a arrumar esta casa chamada vida, esta casa que talvez esteja bagunçada. Imagine que a sua vida espiritual é uma casa neste momento. Uma casa organizada, bem cuidada. Essa casa, ela passa a ser um refúgio de paz. Uma casa organizada e bem cuidada, ela se torna uma casa iluminada, cheia de vida. No entanto, quando ela é negligenciada, ela vai acumulando poeira, vai acumulando sujeira, começa a refletir um caos interno, afeta todas as áreas ao redor, atingindo pessoas, situações, a maneira como nós falamos, sentimos, a maneira como nós reagimos às situações que ocorrem em nossas vidas, a maneira como nós entendemos e interpretamos as coisas. Assim, se esta casa estiver totalmente desorganizada em relação, com toda certeza, todo o seu relacionamento será afetado, seu bem-estar físico e emocional também. Então, a falta de cuidado com essa casa espiritual, com toda certeza, vai trazer impactos em todas as áreas da sua vida, mas começando pelo mundo espiritual. Porque, querendo ou não, está tudo entrelaçado. Por mais que você demore ou tenha dificuldade de acreditar, todo o mundo espiritual vai atingir na nossa vida prática, nas nossas atitudes, nas nossas relações uns com os outros. Então, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que somos um templo. Olha que coisa mais linda. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, o próprio apóstolo vai descrever algo poderoso a nosso respeito. Ele diz assim: acaso não sabe que o vosso corpo
o templo do Espírito Santo que habita em vocês e que isto foi dado por Deus, a palavra de Paulo nos lembra que quando nós mantemos o nosso interior limpo e organizado, estamos não só tendo uma vida limpa, uma vida plena, transbordante, como também honramos a presença do próprio Deus que vem visitar essa casa. Nós somos o templo, a morada de Deus, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Então esse Deus maravilhoso vai tocar e afetar poderosamente nosso espírito, e isso tem impacto direto nos nossos comportamentos e nas nossas emoções externas. O Santo habita. Então esse Deus maravilhoso vai tocar e afetar poderosamente nosso espírito, e isso tem impacto direto nos nossos comportamentos e nas nossas emoções externas. Por isso que existem pessoas que são extremamente violentas, pesadas, porque elas mantêm sua casa suja, seus pensamentos, sempre pensamentos ruins, sempre trazendo pessimismo para suas vidas, pensando somente em coisas ruins. Eu conheço uma história, a história do próprio rei Davi, que durante todo um certo processo de sua vida, ele acabou caindo em pecado. Ele tentou esconder isto, o pecado que ele cometeu com Betseba, né? Ele vivia constantemente tentando esconder isso dentro do seu interior. Mas lá em Salmos, capítulo 32, versículo 13 e 4, ele começa, depois que ele cai em arrependimento, a expressar como seu pecado não confessado estava destruindo ele, enquanto ele estava reprimindo e escondendo aquele sentimento. Era como uma sujeira debaixo do tapete. Ele ia fazer os seus serviços reais, só ele sabia, só que ele estava escondendo aquele pecado debaixo do tapete. Olha que coisa. Enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Se nós podemos olhar assim, o pecado ele afeta biologicamente, tem efeitos psicossomáticos em nossas vidas, porque afeta as nossas emoções, vai poluindo, intoxicando a nossa vida. Diz o salmista que a minha força se esgotou como em tempo de seca. A desordem espiritual na vida de Davi refletiu no seu físico, pois a sua culpa, o seu remorso, o enfraqueceram até ele buscar o perdão de Deus. Ele deve agradecer muito o papel que Natan teve quando Deus pediu para que Natan falasse com ele a respeito dessa situação, porque existe algumas sujeiras que entram em nossa vida que fica tão impregnada que somente Deus pode tirar. Sabe aqueles cantinhos atrás da porta, debaixo da penteadeira, aqueles cantos mais difíceis, parece que onde a sujeira mais acumula, e aí nós tendemos a querer fazer vistas grossas? Pois é, são essas sujeiras, quando impregnadas na nossa alma, trazem grandes impactos caóticos que podem destruir nossa vida. Veja como é importante esta limpeza, estar limpo, principalmente de dentro para fora. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre esta necessidade de limpeza interna, chamando-nos a atenção principalmente para o estado dos fariseus. Em Mateus capítulo 23, versículo 26, Jesus mesmo disse que os fariseus primeiro deveriam limpar o interior do copo e do prato, para que também o exterior fosse limpo. Então aqui Jesus Cristo, ele confronta a hipocrisia religiosa, ou muitas vezes a hipocrisia das éticas, nos ensinando que a verdadeira pureza, a verdadeira faxina, ela deve começar de dentro para fora. O estado do interior do nosso coração vai afetar as nossas atitudes e poluir todos os nossos relacionamentos e embaçar a nossa visão. As nossas ações, as nossas palavras estarão contaminadas. Por isso que é difícil, tem muitas pessoas que não conseguem nem estar bem consigo mesmo por causa destas coisas. Então não adianta você tentar demonstrar uma imagem positiva, uma imagem perfeccionista, se esconder atrás de fotos, às vezes colocar fotinhos bonitinhos ali nas mídias digitais, enquanto o interior está sujo, está em desordem. Eu quero dizer para você que se você quiser conhecer alguém, olhe como é que está o estado da casa daquela pessoa. Olhe como está o estado
da roupa daquela pessoa. Eu não estou dizendo sobre discriminação, mas estou falando de limpeza. Porque quando a pessoa está suja e ela está acostumada com a sujeira interna, interior, ela também automaticamente ela não vai ligar se a casa está limpa ou não, higienizada ou não. Você sabe que uma coisa estar limpa e higienizada são duas coisas totalmente diferentes, né? Quer conhecer alguém? Visite, veja como ela trata a sua casa, veja como essa pessoa trata o seu carro, veja como a pessoa, se ela é bem cuidada, se ela cuida do seu corpo, se ela gosta, se ama a si mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado e observar. Observar a partir da nossa própria casa, a partir da maneira como nós lidamos com as coisas. Não estou falando nisto para que você fique neurótico, com toque de limpeza, exageradas, exacerbadas, mas estou dizendo para você que muitas vezes o que acontece no nosso mundo interno reflete e ela vai se projetar na nossa vida física, material, nas nossas relações. Então é importante perceber como é que está o nosso nível de higiene, principalmente no nosso pensamento. Muitas vezes há pessoas que não param de ter pensamentos invasivos, pensamentos ruins, achando que alguma coisa vai acontecer, paranoias, traumas, ressentimentos, mágoas, tristezas, que na verdade, como toda sujeira, vai acumulando se você não cuidar. E isto passa a ficar acomodado ali e você achar que aquilo faz parte do ambiente. Quando você compra uma casa e ela não é nova, quando você aluga um lugar que você vai utilizar, muito tendencioso as pessoas não perceberem a higiene daquele lugar para realmente se aquilo realmente faz parte, se aquilo que está ali faz parte das coisas realmente, ou se for acumulado durante o tempo, e aí a percepção passa a ter aquilo como normal. Não normatize. Avalie a maneira como você fala, suas palavras, suas reações. Há pessoas que têm a boca cheia de palavrão, e são muitas vezes até pessoas religiosas, pessoas que estão envenenadas de ódio, de mágoa, de tristeza, e não percebem disso. Outro ponto que a gente pode observar é sobre essa questão do medo que muitas pessoas têm de querer enfrentar esse caos interno. É normal muitas vezes muitas pessoas sentir medo de confrontar algumas áreas bagunçadas da sua vida espiritual. Você já viu aquele programa chamado Acumuladores? Pois é, os Acumuladores teve um desses episódios que parece que são muito semelhantes uns aos outros. O grupo de pessoas entrou numa casa que tinha animais mortos, gatos, ratos, passarinhos, uma sujeira que passava do limite da altura da própria pessoa que residia ali. E cada item, cada sujeira, cada bagaço, tudo aquilo tinha um significado tão especial que quando aquela pessoa era confrontada a abrir mão daquilo, ela entrava em pânico, em choque, parecia que aquela pessoa ia morrer. Às vezes nós acumulamos. Há pessoas que acumulam tristezas durante anos na sua vida e por isso suas vidas ficam paralisadas por onde andam, por onde passam. Às vezes se vitimizam tanto, às vezes criam tantas situações, criam caos, sabe, aquela tempestade num copo d'água. Muitas vezes é assim que acontece. Há pessoas que estão acumulando, carregando isso para a sua vida. Mas é essencial considerar que essa vulnerabilidade precisa ser enfrentada, porque muitas pessoas têm medo de abandonar isso, parece que se identificaram nisso. Então nós encontramos forças quando nós entregamos a Deus e buscamos essa transformação. Existe um ditado que diz o seguinte: o que mais resiste, persiste. O que mais resiste, persiste. Talvez você, ao enfrentar aí determinada situação, você precisa admitir uma fraqueza. Admitir que você precisa abandonar esse erro. Esta coisa que está sujando a sua consciência. Às vezes um relacionamento proibido. Às vezes um comportamento que você sabe que aquilo precisa, está dominando tua vida, está sujando, às vezes sujando teu nome, tua reputação, e você está ali preso, desorganizado, e você pode sim buscar a força de Deus, porque esse é o primeiro passo para uma verdadeira mudança, e uma mudança de fato e de verdade. Provérbios,
4:23, o texto que nós estamos fazendo esse pensamento, ele vai nos advertir, vai nos dar um pouco de motivação com relação a isso. Porque ele diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende as saídas da sua vida. Mostrando realmente o que a Bíblia nos ensina é manter o nosso coração e espíritos limpos. Jesus Cristo falou assim: bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque estes verão a Deus. O coração é que produz os maus desígnios. Vem toda sorte de coisas ruins. E a boca também fala aquilo que seu coração está cheio, pois é dali que sai todas as fontes da vida. Então, cuidar do coração vai refletir em todos os aspectos de sua vida. Você vai produzir uma higiene na sua fala, você vai produzir uma higiene cognitiva, você vai ter uma vida mais leve. Existe um outro provérbio que eu acho muito interessante, que é um provérbio muito comum, mas faz parte de um princípio, está ligado a uma verdade, que diz que a ordem externa reflete a paz interior. Então isso também nos lembra o estado que, infelizmente, o nosso mundo, e muitas vezes nós estamos vivendo. Quando a gente olha para o exterior, nós vamos ver que a vida nos devolve como um espelho. Às vezes as pessoas estão reclamando de nós. Olha, eu pedi uma frase com John Maxwell, um dos seus livros. Ele disse o seguinte: quando alguém, uma pessoa, chega até você e diz que você precisa mudar de comportamento, você tem até direito de nem se importar por aquilo que aquela pessoa está falando. Mas quando chegar duas pessoas e falar do mesmo comportamento, o quanto ele está atrapalhando as relações e dificultando tudo, aí você deve começar a ficar um pouco pensativo. Você tem até direito de ter uma réplica com relação a isto. Mas a partir de 3 pessoas em diante, com toda certeza, considere mudar rapidamente, porque isto é um espelho da tua vida. A vida devolve a nós. Tudo que o homem planta, ele colhe. E muitas vezes as pessoas estão vivendo num lixo emocional, presos. Sabe por quê? Porque não consegue olhar os espelhos que estão à sua volta. Às vezes nem se importa por que as pessoas ao seu redor estão tristes. Às vezes a tristeza que as pessoas estão tendo de você é porque você é egoísta, um hedonista. Talvez você é uma pessoa que não se importa, quer prevalecer sobre tudo, esmagando pessoas, e elas são seus espelhos. Os nossos filhos, como diz alguém, os filhos são os espelhos dos pais, principalmente quando eles são pequenos, as crianças que vão assimilando tudo, elas não têm filtro, né? Então elas vão falando tudo e demonstrando tudo, expressa através de brincadeiras, de atitude. Às vezes os pais chamam a atenção da criança sem perceber que a criança está imitando eles. Então isso é muito importante. A gente precisa observar, porque a vida nos reflete como espelho. Então, se você olhar pela maneira como você vive, a maneira como externamente as coisas estão se reportando a você, você vai perceber o seu ambiente, você vai acabar percebendo as suas atitudes, e isso vai mostrando se a sua alma está tranquila ou não. A vida, na verdade, é cheia de escolha, e essa escolha fica muito clara. Um coração em paz traz ordem, enquanto um coração cheio de inquietação vai trazer caos. A desordem vai ser um reflexo que vai ressaltar sobre outras vidas, afetando o nosso controle emocional, nossos pensamentos e também a nossa vida espiritual. Pensar e a permitir que Deus organize o nosso interior e a pensar naquilo que a palavra dele nos proporciona, nós vamos até encontrar orientações muito práticas, não teóricas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:7, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. E no versículo 8 ele começa a dizer os agentes de limpeza atuando na nossa vida quando nós começamos a colocar em prática, pensando em tudo aquilo que é bom, que é belo, tudo aquilo que traz boa fama, tudo aquilo que traz louvor, tudo aquilo que traz edificação. Isto vai trazer divinos resultados e vai fazer uma faxina na sua vida, na sua alma. Hoje, neste vídeo, eu tentei demonstrar para você o quanto é importante a gente cuidar da nossa casa interior. Faça uma pequena pausa e olhe à sua volta. E, principalmente, nos momentos de reflexão, olhe como está a sua casa interior. Há áreas da sua vida que você precisa organizar. Existem algumas áreas da sua vida espiritual que você precise de purificação. Clame o sangue de Jesus, confesse, entregue-se,
Liberte-se desse mal, desse vício, porque Ele te dará poder para isso. Uma vida espiritual organizada vai trazer paz e ordem a todo mundo ao seu redor. Então você pode sim pedir a Deus para que possa lhe mostrar aonde que existe na sua vida um ponto de desordem. E entregue essas áreas de desordem nas mãos dele e permita que o Espírito Santo comece a trabalhar na tua vida de dentro para fora. Se você buscar essa limpeza interior, você não estará apenas cuidando do seu templo, que é a morada de Deus e o templo do Espírito Santo, mas você estará se preparando para algo muito maior e melhor que a palavra de Deus nos traz. Você será um reflexo de luz. Sua casa terá muita luz. Sua casa estará vibrando de luz e a luz da presença de Deus. Então, que tal você começar isso hoje, agora, neste momento, construindo para você um ambiente externo que glorifique a Deus, vivendo uma vida que a sua espiritualidade, o seu comportamento venha estar refletindo uma paz e uma ordem que Ele deseja dar para você. Pense nisso. Verifique exatamente como está a sua casa e ponha a tua casa em ordem. Não deixe com que as trevas estejam apagando as luzes do seu ambiente interior. Não permita que a sujeira esteja tão acumulada a sua vida de sujeira a ponto dela transbordar para a sua casa, para as suas palavras, para os seus pensamentos e para todas as outras relações. Tá aí, este é o vídeo para você pensar e a minha oração é que Deus esteja te abençoando. Shalom, que a paz do Senhor Jesus, a graça dele te abrace e te ilumine e te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar até aqui.